Olá, eu sou a Bárbara Martins Baroni e vou apresentar a minha pesquisa em andamento sob orientação da professora doutora Marta Carvalho de Almeida e inserida na linha de atuação técnico-científica Cotidiano, Cultura e Participação na Infância e Juventude. Nossa pesquisa é intitulada Inclusão Escolar e Sofrimento Psíquico na Primeira Infância, interlocuções com o campo da saúde mental infanto-juvenil. Atuar e pesquisar o campo da saúde mental infanto-juvenil se fez e se faz em um desafio cotidiano de identificar nos nós, nas tramas, os elementos centrais e decisivos para a elaboração dos projetos de cuidado, inscritos em seu mandato ético, clínico e político, de forma a assegurar para as tantas crianças e adolescentes com graves e singulares sofrimentos psíquicos os seus direitos mais essenciais. Os nós referem-se neste raciocínio àqueles produzidos pela magnitude das violações vividas em complexos contextos sociais, políticos e econômicos, bem como dos diferentes outros determinantes envolvidos na produção de um sofrimento psíquico. Nós diz respeito ainda ao conjunto de atores sociais, saberes, coletivos, organizações e instituições convocados no processo de cuidado e garantia de direitos desta mesma população. Trago na intenção desta pesquisa a possibilidade de me ater ao nó da atenção à primeira infância no contexto do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, a partir dos nós, CAPS, J e escolas, sob a perspectiva da intersetorialidade, eixo norteador atual da Política Nacional de Saúde Mental. Por que a primeira infância? Tem sido crescente a chegada de crianças em torno de 3 anos de idade aos serviços de saúde mental, frequentemente encaminhadas por unidades básicas de saúde, escolas de educação infantil, centros especializados de reabilitação ou ainda familiares que buscam neste serviço um apoio para a identificação de diagnósticos, bem como estratégias de manejo e cuidado intersetoriais. O desenvolvimento de políticas públicas específicas para a primeira infância é recente e tem no marco legal da primeira infância um importante lugar para o início desta reflexão. Dentre as considerações feitas por este marco, encontra-se de que profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. O que define a entrada da primeira infância em um CAPS-J? O sofrimento psíquico nessa faixa etária é um termo que abrange diferentes experiências, cuja intensidade não deve ser tomada apenas pela incidência, pela presença de algum transtorno. Supor o sofrimento psíquico na primeira infância possibilita a detecção e intervenção oportunas. Como a criança pequena demonstra o seu sofrimento psíquico? Supor este mesmo sofrimento nos possibilita fazer frente a grandes epidemias diagnósticas e nos coloca na intenção de cuidar, de ofertar um cuidado a partir do sofrimento que se manifesta, em detrimento de um cuidado orientado apenas pelo saber em relação ao diagnóstico. Por que a escola? Por que a escola de educação infantil? Com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a educação infantil tem se apresentado como porta de ingresso ao sistema educacional para muitas crianças com deficiência, transtornos psíquicos e dificuldades em seu processo de desenvolvimento. A escola infantil, nessa perspectiva, figura-se como um importante ponto de conexão na identificação de fatores de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como no estabelecimento de ações e estratégias compartilhadas de cuidado integral e garantia de acesso. É grande a incidência de mecanismos de medicalização na educação infantil, que nos faz atentarmos para as categorias que vêm sendo utilizadas para interpretar entraves apresentados ao desenvolvimento de muitas crianças que frequentam esses espaços escolares,
bem como a seus efeitos para a escola, famílias e crianças. Existe um grande debate direcionado para a articulação entre os dispositivos de saúde mental e a educação, que pode ser observado em diferentes documentos ministeriais e no levantamento bibliográfico da área. Porém, pouco se discute sobre as necessidades específicas de crianças e adolescentes com sofrimento psíquico e ou outros transtornos mentais, ou ainda a forma de se estabelecer a parceria com os serviços, no sentido de organizar diretrizes e dispositivos de atenção. Qual seria o objeto comum a ser construído? Quais questões referentes à inclusão escolar dizem respeito ao diálogo entre os dois campos? Neste estudo, considera-se que as experiências escolares de crianças com sofrimento psíquico de 0 a 5 anos e 11 meses, usuárias de um CAPS-J, são importantes indicadores de aspectos significativos nos processos dialéticos de inclusão e exclusão social vivenciados por essas crianças e podem ainda revelar necessidades singulares no que tange à atenção psicossocial em sua interface com a educação. A ampliação da compreensão das necessidades envolvidas nos processos de inclusão na educação infantil de crianças com sofrimento psíquico, em diálogo com o campo da atenção psicossocial, pode oferecer elementos para qualificar o trabalho intersetorial entre os campos da saúde e educação e contribuir para a garantia do direito à educação aos sujeitos de nossa prática. Esta pesquisa terá como principal cenário de estudo o CAPS-J Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, e que compõe com outros 4 equipamentos de saúde mental o cuidado e o ordenamento da atenção à saúde mental da população adscrita a este território. Atuo como terapeuta ocupacional neste serviço desde 2014 e identifico neste território particularidades que potencializam a relevância do debate ao cuidado e ao sofrimento psíquico da primeira infância. Essa é uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória quanto seus objetivos, e o trabalho de campo e seus desdobramentos será estruturado a partir do delineamento dos estudos de casos múltiplos. Acredito que o duplo papel pesquisadora e trabalhadora poderá se configurar como uma vantagem no delineamento do estudo de caso, possibilitando o conhecimento prévio e longitudinal do campo. Atualmente, no CAPS-J Ipiranga, cerca de 60 crianças acompanhadas situam-se na faixa entre 0 e 6 anos de idade, tendo maior expressividade entre 3 e 5 anos. Serão participantes deste estudo 3 crianças, cuja caracterização evidencia vivências relevantes no processo de inclusão escolar, identificadas por seus responsáveis ou ainda pelos profissionais do CAPS-J no percurso do desenvolvimento do projeto terapêutico. Vivências relevantes são aquelas que, circunscritas ao acesso e à permanência da criança na escola, problematizem aspectos que abrangem a frequência escolar, a participação em atividades do cotidiano escolar, a interações entre adultos e crianças no ambiente, bem como o acesso, os apoios e os suportes para a realização das atividades na escola. Os procedimentos e etapas de coleta de dados. Então, farei observação e caracterização de 3 crianças nos contextos escolar e no CAPS-J, entrevistas com familiares e responsáveis, bem como entrevistas com professores e coordenadores pedagógicos, buscando apreender desses 3 momentos diferentes questões em relação ao desenvolvimento da criança, aos suportes que foram necessários nesse percurso, os primeiros momentos de participação na vida escolar, as dificuldades que se colocaram, os suportes que foram propostos, os suportes que não aconteceram, e farei posteriormente análise destes dados. Os dados resultantes dessas observações e entrevistas serão interpretados por análise temática. Posteriormente, será realizada a triangulação destes,
em diálogo com referenciais conceituais sobre inclusão escolar, reabilitação psicossocial e literatura pertinente do campo da terapia ocupacional. A análise final pretende integrar as considerações produzidas a partir dos dados coletados por meio de procedimentos mencionados anteriormente. Estas são as referências bibliográficas. Muito obrigada.